Olá, está começando mais uma aula do curso de Vigilância de Anomalias Congênitas. Eu sou a professora Juliana Josaquian e hoje eu vou falar sobre síndrome de Down. A síndrome de Down, também é chamada de trissomia do 21, é a condição genética cromossômica mais frequente. Ela é a causa genética mais comum de deficiência intelectual e ela é uma condição, não é uma doença. Mas existem doenças que estão associadas a essa síndrome e por isso a gente precisa ficar atento a essas doenças para esses pacientes com síndrome de Down. Ela é causada pela trissomia do cromossomo 21 e os mecanismos pelos quais essa trissomia leva as características dessa condição ainda não estão bem definidos, mas existem pelo menos duas principais hipóteses para explicar o fenótipo. O primeiro é a própria aneuploidia. Então, a própria existência de um cromossomo 21 a mais, em vez de 46, 47 cromossomos, pode levar a alterações, inclusive alterações epigenéticas em genes em outros cromossomos e que vão influenciar a interação do nosso genótipo como um todo. E também o efeito da dosagem gênica em genes específicos do cromossomo 21 que vão estar com uma cópia a mais. A causa da trissomia do 21 ela vai ser identificada no exame de cariótipo. A maioria dos casos, cerca de 95%, ocorre por erros de não disjunção meiótica. Então, lá na formação do gameta feminino, ocorre a não separação dos cromossomos 21 homólogos e acaba indo 2 cromossomos 21 no óvulo, que vai se juntar com o cromossomo 21 do espermatozoide, levando à trissomia do 21. Então, aqui a gente vê um exemplo de um cariótipo de pessoa com síndrome de Down por trissomia livre, onde a gente vê justamente isso, os 3 cromossomos 21 separados aqui no cariótipo. Mas, além da trissomia livre, a gente tem outras alterações que podem estar presentes. Então, a gente pode ter erros na mitose, resgates de trissomia, e aí essas duas alterações vão dar o cariótipo em mosaico, as translocações e algumas outras alterações mais raras, como as trissomias parciais do cromossomo 21. No caso das translocações, ao invés de a gente ter os 3 cromossomos 21 separados, a gente vai ter 2 cromossomos 21 aqui e mais um cromossomo que vai estar grudado em algum outro, por exemplo, no 14, uma translocação 14-21. É importante a gente reconhecer isso no cariótipo, porque nesses casos, isso pode ser uma coisa que apareceu só no paciente, mas ele pode ter sido herdado de um dos pais, e por isso a gente precisa fazer o exame também nos pais. A classificação, então, a gente consegue classificar em alguns CIDs, que é a classificação internacional de doença, e aí a gente vai ter o CID Q90 para síndrome de Down, e mais específico com a alteração do cariótipo, a gente tem o Q90.0, quando é por não disjunção meiótica, Q90.1 em mosaico, Q90.2 por translocação, e o não especificado, que é 90.9, quando eu não tenho ainda o resultado do cariótipo. Quanto à frequência, dados atualizados estão sendo coletados e vão estar disponíveis em breve, mas no Brasil e no mundo a frequência é em torno de 1 para 800. Varia um pouco de acordo com a literatura, mas a gente vê que não é uma condição rara. O principal fator de risco para a síndrome de Down é a idade materna avançada, e as mulheres nascem com os ócitos primários, que são os precursores dos óvulos, com a divisão interrompida na meiose 1, e essa divisão vai ser retomada anos mais tarde na puberdade. Acredita-se que esse tempo de pausa comprometa a capacidade dos ócitos mais velhos de completar adequadamente os estágios da meiose, levando aos erros de não disjunção meiótica, que é a causa mais comum da síndrome de Down, que vai causar a trissomia livre do cromossomo 21. Então, a chance de um filho com síndrome de Down aumenta com a idade materna. Ela é de cerca de 1 para 1.600 aos 20 anos, chegando até 1 para 30 aos 45 anos. Aos 35 anos, a chance é de aproximadamente 1 para 350. E na amniocentese, a gente vê que a frequência de síndrome de Down ela é um pouco maior do que ao nascimento, porque alguns casos vão evoluir para abortamento espontâneo. E é importante lembrar que, mesmo assim, metade das mães de bebês com síndrome de Down tem menos de 35 anos, devido simplesmente à taxa mais elevada de nascimento nesse grupo mais jovem. Então, não é porque a mãe tem menos de 35 anos que a gente não vai suspeitar e avaliar essa criança quanto à síndrome de Down também.
Considerando a etiologia mais comum, não existem medidas de prevenção primária para a síndrome de Down, a não ser a concepção em idade mais jovem quando isso for possível. Mas existem várias medidas para diagnóstico precoce e redução de complicações. A atenção desde o pré-natal para suspeita e diagnóstico precoce, com preparo da família e manejo adequado ao nascimento. A correção cirúrgica de possíveis malformações, principalmente as malformações cardíacas, que aumentou muito a sobrevida nesse grupo. Estimulação precoce e acompanhamento multidisciplinar, visando o pleno desenvolvimento das habilidades da pessoa com síndrome de Down e o acompanhamento de saúde personalizado, dependendo das comorbidades que vão ser apresentadas. O diagnóstico pode ser feito antes ou após o nascimento. No período pré-natal, deve ser feita, então, a avaliação de risco, considerando a idade da mãe maior ou igual a 35 anos, e tem alguns outros exames complementares que podem ser realizados. Então, no primeiro trimestre, vai ser feito o exame ultrassonográfico para avaliar a medida da translucência nucal, osso nasal, ducto venoso e batimentos cardíacos fetais, e alguns exames sorológicos na mãe, como a dosagem de proteína A plasmática associada à gestação e beta-HCG livre no primeiro trimestre, e no segundo trimestre a dosagem de alfa-fetoproteína, beta-HCG livre, estriol não conjugado e inibina A. O conjunto de resultados desses exames vai nos levar a uma maior ou menor suspeição de síndrome de Down e, caso indicado, a análise cromossômica pode ser realizada ainda no período pré-natal. Ela pode ser feita por biópsia de velocidade coriônica, entre 10 e 12 semanas de gestação, por amniocentese, que é o método mais comum utilizado a partir de 15 semanas de gestação, é feita a análise de cariótipo no líquido amniótico, por cordocentese, a partir de 18 ou 20 semanas de gestação, ou por um método menos invasivo, que é a análise de DNA fetal em sangue materno. No pós-natal, então, quando o diagnóstico não foi realizado no período pré-natal, a gente tem que ficar atento aos sinais e sintomas característicos das pessoas com síndrome de Down e que vão estar presentes desde o primeiro dia de vida. Talvez esse slide seja o mais importante da aula, porque são características que a gente pode ver ao nascimento e que a gente precisa avaliar em todo bebê ao nascimento. Os principais achados, então, vão ser a hipotonia, que é um bebê mais molinho, a braquicefalia, que é uma diminuição do diâmetro anteroposterior da cabeça, a cabeça mais achatada, a fenda palpebral oblíqua para cima, que são os olhinhos puxados, o epicanto, que é essa prega de pele na região interior, aqui no canto interior dos olhos, a ponte nasal baixa, língua protusa, pescoço mais curto com sobra de pele na nuca, a braquidactilia, que é os dedos um pouco mais curtos, a mão também pode ser menor, a prega palmar de transversal única, que é um dos sinais característicos da síndrome de Down, mas a gente tem que lembrar que ela pode estar ausente, a diástase do músculo reto abdominal, um afastamento nessa região, e o aumento do espaço entre o primeiro e o segundo pododáctilos, com um sulco mais marcado na região plantar. Então, são características que a gente pode ver desde o primeiro dia, que já nos dão o diagnóstico de síndrome de Down. Frente a um paciente com síndrome de Down, o que a gente tem que fazer, então? Solicitar o cariótipo para definir a alteração citogenética e lembrar que o cariótipo não é necessário para o diagnóstico, mas ele é fundamental para aconselhamento genético. Solicitar ecocardiograma, mesmo que não tenha nenhum sinal de cardiopatia, para todos os bebês a gente faz esse exame. Realizar os exames e avaliações periódicas de acordo com a idade do paciente, então hemograma, TSH, T4 livre, avaliações oftalmológicas e auditivas, e oferecer apoio multidisciplinar, orientar e encaminhar para a estimulação precoce para o melhor desenvolvimento das habilidades dessa pessoa. Existem diretrizes de atenção à pessoa com síndrome de Down do Ministério da Saúde, e o objetivo dessa diretriz é justamente oferecer orientações às equipes multiprofissionais para o cuidado à saúde de pessoa com síndrome de Down, nos diferentes pontos de atenção da rede e ao longo do seu ciclo vital. Então, ele tem dividido por faixa etária quais os exames a ser solicitados e o que a gente tem que ter de conduta para esses pacientes. E para finalizar, como registrar? O registro ele deve ser feito na declaração de nascido vivo, na DNV, onde existe um campo para a gente descrever se estão presente alguma malformação congênita ou anomalia cromossômica. E lembrar que o diagnóstico ele é clínico, então, de novo, não é necessário aguardar o exame de cariótipo para o registro na DNV.
próprio exame físico ele já nos permite dizer que aquele paciente tem síndrome de Down e ele já tem esse registro na declaração de nascido vivo. Aqui as referências utilizadas na aula. E lembre-se, registrar também é prevenir.